Oi, hoje é dia de apresentar aqueles lançamentos do mês que mais me chamaram a atenção. Meu nome é Maísa e antes de mais nada, é a primeira vez por aqui? Gosta de livros, de saber quais são os lançamentos, novidades, clubes de leitura? Te faço um convite, vem se inscrever no canal, te peço a gentileza para curtir, compartilhar, fazer comentários, ativar o sininho de notificação, me seguir nas outras redes sociais. Todas essas informações ficam aqui na caixa de descrição, junto com o meu link lá do Telegram, onde eu posto quando tem vídeo novo, lançamentos, promoções. Bora se juntar por lá também. E antes de começar a falar desses livros, só lembrando que a Bienal de São Paulo começou. Se você está na Bienal, se você pretende ir no segundo final de semana, eu devo chegar lá no dia 12, então devo ficar dias 12, 13, 14 e 15. Se você me encontrar, pode me chamar, vamos nos abraçar, conhecer. Sou péssima com nomes, mas estarei com marcadores, espero que eles cheguem a tempo, porque é claro, meu TDA acaba me desarticulando de tal forma que eu mandei fazer de última hora. Mas eu acho que ele vai ficar pronto sim. E assim que ele estiver em mãos, eu venho apresentar para vocês como é que ele ficou, mas se você me encontrar lá, pode me chamar que a gente vai sim conversar sobre a nossa paixão, que é a literatura. Bom, então, como sempre, apresentando esses livros em ordem de lançamento, no dia 2 de setembro, nós tivemos o lançamento de O Massacre da Família Hope pela editora Intrínseca. Uma premissa que me deixou super curiosa. Então, em 1929, um crime bárbaro chocou o estado do Maine, porque uma família foi brutalmente assassinada e só ficou a filha mais velha, Lenora, que foi a principal suspeita, mas nunca encontraram provas nenhuma que a culpassem desse massacre. Depois desse dia, ela nunca mais falou sobre o que aconteceu na noite e permaneceu toda a sua vida lá na mansão. Anos se passaram, ela tem cerca de 70 anos de idade e uma cuidadora foi designada para cuidar dela, já que a última enfermeira acabou fugindo. A Lenora, ela não consegue mais conversar, ela sofreu uma série de derrames, ela conversa só através de bilhetes que ela vai datilografando numa máquina. Até que num dia ela escreve uma frase inesperada: eu quero te contar tudo. Então a Kitty, que é essa cuidadora, vai ajudar a Lenora a repassar todos esses eventos e a gente vai ver que o mistério ele é muito mais complexo e também começar a duvidar dessa narradora, né? Será que a Lenora é confiável? Essa senhorinha que já tá tão debilitada, é possível acreditar nela? Ela pode ser mais perigosa do que todo mundo imaginava? Bom, no dia 2 também tivemos o lançamento de Imortalidade, uma história de amor, publicado também pela Intrínseca. Aqui a gente tem a conclusão da duologia que começou com Anatomia, de novo com uma capa belíssima. Uma história de amor, há muito mais em jogo do que o futuro de Razel como cirurgiã. Claro que não dá para entrar na premissa, eu mesmo não li o primeiro livro ainda, comprei ele, eu estava super ansiosa, eu acho que eu coloquei na lista de livros para ler no ano passado ou esse ano, ainda não aconteceu. Mas felizmente a gente já tem a conclusão, então se você tiver interessado, a gente tem eventos históricos combinados a elementos de terror e romance, é a sequência de Anatomia, uma história de amor. Também tivemos o lançamento agora de uma história super curiosa, Cutelo e Corvo, primeiro livro da trilogia Morrendo de Amor, publicado pela Arqueiro. Aqui nós temos um livro de romance com uma pegada tipo Dexter. Então nós temos um vínculo improvável entre os assassinos e rivais Sloane e Rowan. Eles têm uma amizade de duas almas sombrias que por acaso gostam de matar outros serial killers. Ela leva os olhos das vítimas como troféu, ele é um chefe de cozinha que nas horas vagas atua como assassino conhecido como o açougueiro de Boston. Percorrendo todo o país, essa dupla institui uma competição particular, que é acabar com os monstros mais terríveis, mais perigosos dos Estados Unidos. Essa amizade vai se transformando em algo mais, o perigo aumenta e eles passam de predadores a presas. Então eles podem perder não só um ao outro, né, esse amor recém-descoberto, mas a própria vida. Então é o primeiro livro de uma trilogia, fiquei curiosa, porque é uma premissa bem diferentona. Arqueiro também lançou no dia 2 O Que o Rio Sabe, o primeiro livro, agora é uma duologia que chama Segredos do Nilo. O livro é uma mistura de A Múmia com Morte no Nilo, uma maravilhosa ficção histórica ambientada no Egito, com uma aventura eletrizante e um romance de inimigos que se tornam amantes.
Ou então a protagonista é Inês, ela faz parte da alta sociedade de Buenos Aires no século XIX e é uma cidade que está imersa em magia antiga, que já foi quase toda abandonada ou esquecida. O que ela mais deseja, na verdade, é viver ao lado dos pais, que são aventureiros e que normalmente deixam para trás enquanto eles estão andando pelo mundo. Ela fica sabendo da morte dos dois, herda uma imensa fortuna e é contatada pelo tio misterioso que é arqueólogo. Ela tá com sede, né, por essas respostas. Ela vai para o Cairo levando um anel de ouro que o pai dela deu antes de falecer. Assim que chega, a magia antiga impregnada na joia acaba levando por um caminho inesperado. Ela vai ser provocada o tempo inteiro pelo belo e irritante assistente do tio. Inês vai explorar tumbas ancestrais e se perder em aventuras e nos belos olhos do rapaz. Então tá aí o primeiro, achei essa capa belíssima. Esses dois livros, esses dois últimos, eu vou ler com certeza no mês de outubro. Outubro, no mais tardar novembro. No dia 3, tivemos o lançamento de A Garota de Neve, do Javier Castillo, pela editora Suma. Ele que está sendo aclamado como o Stephen King espanhol. O livro foi o romance mais lido durante o lockdown de 2020 na Espanha e em 23 foi adaptado para a minissérie A Garota da Fita, disponível na Netflix. Uma menina de 3 anos desaparece no meio da multidão que está assistindo o desfile de ação de graças em Nova York. Os pais dela chamam imediatamente a polícia, mas a busca que se inicia, ela não vai mostrar frutos. Não há sinal do que possa ter acontecido com a garotinha. Uma outra personagem é uma estudante de jornalismo, ela vai ficar interessada pelo caso e ela vai iniciar uma investigação paralela. E aí o mistério ele vai se tornar a obsessão então dessa estudante e que tem que encarar traumas de seu passado. Bom, no dia 5 nós tivemos o lançamento de um box em capa dura, de uma duologia que já é bastante amada por aqui. Então, o box da duologia de Vinos Rivais, em capa dura. Então, só para reforçar, né, ele não veio só com a pintura trilateral. Tá belíssimo e eu sei que ele está em promoção lá na Bienal. Então, para quem tá na Bienal, aproveite bastante, porque parece que a Alt tá com ótimas ofertas. Eu espero que elas durem até eu chegar. E é isso, é só uma edição especial, mas bem caprichada. No dia 6, nós tivemos o lançamento de Marcada, que é o segundo volume que vai encerrar a duologia que começou com Coven. Aqui nós temos uma história de uma bruxa que parte aí em busca de vingança. Eu ainda não li o primeiro livro, ele tá aqui esperando ser lido, mas é bom que já tem o segundo, isso anima, né? A gente já começa e já termina rapidamente. Então, Marcada ainda tem edição com brindes. No dia 9, nós tivemos o lançamento de A Medida. Se não me engano, eu falei desse livro, acho que ele estava previsto para o mês passado, mas ele acabou sendo adiado e já está disponível. Inclusive, é outro livro que está em promoção. A gente já vai pegando os spoilers das promoções para quem está lá na Bienal. E esse é um que eu quero aproveitar, é o lançamento da Verus. Ele é um livro de ficção científica em que as pessoas começam a receber uma caixinha de madeira e dentro dela tem uma fita com o número exato de anos que você vai viver. E aí elas precisam tomar aquela decisão assustadora, né? Elas querem saber ou não quantos dias restam. Então, A Medida, também achei a capa bonita. Também tivemos o lançamento de A Rainha do Submundo, pela Galera Record, que é um reconto de Hades e Perséfone. A Perséfone, ela tá prestes a atingir a idade para se casar, ela não tá a fim de entrar no casamento arranjado, principalmente porque o marido provavelmente seria escolhido pelo pai dela, que é o Zeus, que não gosta muito dela. Ela tá presa na ilha da Sicília, tem apenas a mãe, as ninfas e as flores como companhia. Bom, e aí o que ela faz? Ela vai saltar através das raízes de uma flor e chegar até o mundo inferior. Ela vai descobrir que Hades não é exatamente um dos melhores anfitriões, mas ela tem um plano perfeito e precisa convencer Hades. Bom, então, a princípio, hoje, nós teremos o lançamento de um autor que eu sou fã. Se não me engano, ele esteve presente na Bienal no primeiro final de semana, que é o John Scalzi. Então, a Sociedade de Preservação dos Kaiju, pela editora Aleph, com uma capa diferentona. Então, a cidade de Nova York é assolada pela Covid-19, Jamie perde emprego e passa a trabalhar com delivery, até que ele faz uma entrega para um cliente especial, um antigo conhecido, membro de uma obscura organização de direitos de animais de grande porte, que precisa achar alguém para topar e embarcar aí no misterioso trabalho de campo. Jamie, precisando de grana, ele vai aceitar, mas ele não sabe é que esses animais não estão exatamente na terra.
pelo menos não na nossa Terra. Em uma dimensão alternativa, criaturas enormes chamadas kaiju, do tamanho de dinossauros, perambulam no mundo quente e sem humanos. São os maiores e mais perigosos pandas que existem e estão em risco. Mas a Sociedade de Preservação dos Kaiju não foi a única que chegou nesse mundo alternativo. Outros grupos chegaram lá também e o menor descuido pode causar milhões de mortes na nossa Terra. Então, olha, é uma confusão que parece ser saborosíssima. Adoro a escrita do John Scalzi. Eu, com certeza, quero fazer a leitura desse livro. No dia 12, nós teremos o lançamento de uma HQ, Senhor das Moscas, edição em quadrinhos, pela editora Suma. Eu fiz a leitura de Senhor das Moscas no ano passado com um grupo de uma amiga querida, que é a Ana. Elas têm um grupo de leituras de clássicos, que é o Café Vitoriano. Então a gente fez a leitura lá e agora a gente tem esse quadrinho. E eu achei que ele tá lindo, ele tá bem caro, mas assim, ele parece lindo, todo colorido. E se você não conhece a história, o avião cai numa ilha deserta, os únicos sobreviventes são um grupo de garotos com idades as mais diversas. Eles vão explorar essas praias, brincar, não tem nenhum adulto ali para supervisionar, mas começam a ficar assustados, né, com as histórias que eles contam, por pesadelos ou um monstro assustador, e eles vão acabar se organizando ali numa sociedade, mas a gente vai ter aí muitas confusões. Romance fundamental da literatura contemporânea e precursor de distopias como Jogos Vorazes, Battle Royale e A Dança da Morte, é uma releitura magnífica do clássico do William Golding, pelo talento de Aimee Jong, que traz um novo olhar às paisagens bucólicas e violentas da ilha. Eu confesso que eu não gostei tanto do clássico, assim. Eu achei que eu fiquei muito perdida em muitas situações. Eu acho que a HQ talvez me ajudasse a entender melhor, e eu consigo entender o apelo dele, né? O que você faz, o que um grupo de pessoas vai fazer quando não tem mais ninguém, como é que eles vão se reorganizar. Então tá aí a dica dessa HQ. No dia 16, nós teremos o lançamento de Por que Mentimos, da série Will Trent, pela HarperCollins. Eu quero demais ler algum livro da Karin Slaughter, já falei desses livros várias vezes, nunca acontece. Eu sei que esse livro faz parte de uma série de uma dupla de detetives, que é o Will Trent e a Sarah Linton. Bom, eles vão para uma pousada que promete trilhas, passeios de bicicletas, mas não tinham previsto um assassinato. A gerente da propriedade é encontrada morta, com sinais de violência. Todos os hóspedes e funcionários se tornam suspeitos e caberá à dupla, então, de detetives descobrir quem é o culpado. Então, dia 16/9. Também teremos o lançamento da edição especial de A Hipótese do Amor, da Ellie Hazelwood, pela Arqueiro. Tá numa capa belíssima, toda azul, com as marcações todas em cor de rosa. Eu adoro essa história. Primeiro livro da Ellie que eu li, gosto demais. E eu quero muito essa edição de colecionador, porque dos livros da Ellie, o único que veio em capa dura até o momento é Noiva. E aí dá aquele toquezinho, né? A gente vê tantos livros em brochura. Eu acho, vozes da minha cabeça dizem que a Arqueiro vai acabar embarcando aí e trazendo edições de colecionador de todos eles. Bom, eu espero que sim. Também teremos o lançamento de A Maldição de Green Rose, o volume 2, da Laura Poole, autora nacional, pela editora Gutenberg. Eu ainda não li o primeiro livro, ele tá ali, porque eu queria muito fazer a leitura dele para esse ano. Ainda não aconteceu e a gente já tem o encerramento da duologia. Aqui a gente vê uma maldição que está deixando um rastro de mortes em Green Rose, que é uma escola, se não me engano. São 4 amigas que precisam quebrar o ciclo desses destinos condenados. No dia 17, vem aí um lançamento de um livro que eu fiquei curiosíssima. Contrapeso, de Juna, pela editora Suma. Inspirado por obras literárias que passam por Joseph Conrad e Philip K. Dick, Contrapeso é um romance cyberpunk, uma ficção policial e uma parábola contundente sobre a ambição neocolonial da Coreia do Sul e seus efeitos avassaladores. Então nós temos em uma ilha, o conglomerado coreano está construindo, a contragosto dos cidadãos, um elevador para a órbita da Terra. Essa construção vai transformar a cidade num movimentado centro turístico, uma porta de entrada e saída do planeta. No espaço, o que sustenta o elevador é uma massa de lixo conhecida como contrapeso. Nesse lixo está escondido um verdadeiro tesouro, um fragmento de memória deixado pelo antigo CEO da LK, que é esse conglomerado coreano que pode ser crucial para determinar o futuro da humanidade.
Para recuperar a fonte perdida de informações, uma série de rivais entram em disputa. Nessa corrida contra o tempo, eles se verão presos em um labirinto de identidades falsas, neuroimplantes e antigas queixas políticas sustentadas pela Frente de Libertação Patuzan, o exército de nativos determinados a proteger a soberania da ilha. Para quem gosta de ficção científica, eu acho que esse livro tem uma pegada bem diferentona mesmo. Eu quero ler. No dia 20 também teremos o lançamento, acho que esse livro vai ter lançamento lá na Bienal, mas ele está previsto para o dia 20, que é Juntos em Ruína. Nessa mistura de terror e romance, uma adolescente tentando descobrir o que aconteceu com sua mãe desaparecida, forma uma relutante aliança com seu ex-melhor amigo, membro de uma família que lidera uma seita macabra. Então a mãe de Will Green está desaparecida há mais de um ano, a polícia está pronta a encerrar o caso, mas ela sabe que a mãe dela não ia fugir assim. E sabe que a família de Elwood Clark, seu ex-melhor amigo, pode ter alguma relação com esse desaparecimento. Apreensivo, o garoto está contando os dias para seu aniversário de 18 anos. A data marca o dia que ele precisa abandonar os estudos e se juntar ao pai pastor, dedicando a vida à congregação. Mas ele descobre que o seu caminho não é tão virtuoso como ele acreditava que seria, e ele foge da própria família e procura a única pessoa que vai acreditar nele, justamente a Will. Juntos, ambos desenterram mais segredos do que imaginavam. Entretanto, com algo inumano crescendo dentro de Elwood, Will não sabe se poderá salvar o garoto a quem não consegue deixar de amar. Então tá aí um terror romance jovem, bem jovem, mas eu fiquei curiosa, achei a capa bonitona. No dia 23 teremos o lançamento de um autor que eu adoro, apesar de só ter lido um livro. É porque eu adorei tanto Boneco de Neve, do John Nesbo, eu preciso retomar essas histórias. Até coloquei o Morcego, que foi o primeiro livro do detetive. E aqui a gente já tem um livro lá pra frente, eu já não sei mais quantos são. É uma série do detetive Harry Hole. A caçada está lançada e a polícia corre contra o tempo. Uma investigação arrepiante do inspetor Harry Hole, escrita pelo mestre do thriller John Nesbo. Duas jovens estão desaparecidas. A única coisa que tem em comum entre elas é uma festa oferecida por um magnata do setor imobiliário. Quando o corpo de uma delas é localizado, a polícia encontra uma assinatura pouco comum deixada pelo assassino, um escalpo removido e colocado de volta no lugar. E isso leva a crer que o suspeito atacará novamente. Então eles vão atrás do Harry, que já saiu da força policial, ele foi expulso, continua passando por um problema com bebidas, está nesse momento em Los Angeles. Parece que nada vai ser capaz de levá-lo de volta para Oslo, até que a mulher que salvou sua vida nos Estados Unidos encara um perigo terrível. Conforme a investigação se desenrola, John Nesbo mantém seus leitores atentos a cada mínimo detalhe, surpreendendo-os do começo ao fim. Como eu disse, adorei Boneco de Neve, preciso retomar a leitura dos livros do autor. Também teremos o lançamento no dia 23, mas eu acho que esse livro estará disponível na Bienal também, é O Despertar da Lua Caída, pela HarperCollins. Eu dei bobeira, não comprei assim que veio o lançamento, tava com brindes de pré-venda belíssimos, acabaram todos muito rápido. Eu acho assim, não durou nem um dia. Nesse mundo corrompido, as luas brilham com a memória daqueles que se foram, e é com o despertar de uma delas que a mudança começará. Como uma assassina de um grupo opositor ao reinado do Grado, o trabalho de Raev é cumprir ordens e nunca ser pega. Mas quando um caçador de recompensas demonstra um interesse particular nela, sangue é derramado, corações são partidos e Raev é levada pela Guilda dos Nobres, um grupo de feéricos poderosos que decidem fazer de sua execução um exemplo. 100 anos atrás, Canaã cortou a cabeça de um rei e vestiu sua coroa ainda quente, desolado pela perda de seu grande amor. Agora, em uma jornada interminável, ele acaba se infiltrando na prisão de alta segurança do Grado, onde dá de cara justamente com a Raev prisioneira. Ecos de um passado ressoam entre eles e logo vão perceber que escapar dessa prisão é só o primeiro de muitos desafios que esta conexão irá trazer. Então a gente já imagina que ela deve ser justamente a reencarnação da amada dele, ou uma descendente, sei lá, parente. Sei que eu fiquei curiosa e parece que teremos dragões. Dia 25 teremos o lançamento de A Torre do Pântano dos Ossos, da Paola Siviero, pela Gutenberg. Também acho que esse livro estará disponível lá na Bienal. Uma torre no pântano que guarda segredos antigos e horrores impensáveis, um futuro ameaçado por novos monstros e verdades esquecidas, 4 amigos em missão para salvar o mundo que conhecem e os próprios corações. A Torre do Pântano dos Ossos é uma continuação eletrizante, repleta de suspense, magia e reviravoltas.
Uma história épica sobre coragem e busca incessante pela verdade. Ainda não li o primeiro livro, mas tá aí. Quem sabe acabe comprando os dois lá na Bienal. No dia 27, teremos alguns lançamentos da Roku. O primeiro dele é o Ministério do Tempo. Uma funcionária pública se torna parte de um projeto experimental secreto. Trabalhar como ponte, uma conexão, uma auxiliar e uma colega de quarto, isso tudo. De ex-expatriados do tempo, retirados de diferentes momentos do passado, direto para o século XXI. Esta é uma história de ficção científica. Na década de 2020, em um esconderijo de segurança máxima, disfarçado como uma casa comum de Londres, o desorientado explorador vitoriano Graham fuma sem parar enquanto ouve sonatas no Spotify e descobre exatamente o que significa a expressão politicamente incorreto. Essa é uma história de comédia. Então nós temos uma ficção científica, uma história de comédia. Durante um verão longo e abafado, e à medida que o tempo deles se aproxima do fim, os dois se apaixonam contra todas as probabilidades. Essa é uma história de amor. De acordo com registros históricos, o comandante Graham morreu em uma fatídica expedição ao Ártico em 1845. É por isso que ele fica confuso ao se ver dividindo uma casa com uma mulher solteira que regularmente mostra suas panturrilhas e cercado por conceitos estranhos como máquinas de lavar, bactérias, colapso do Império Britânico. Mas com seu voraz apetite por descobertas e o apoio de um elenco charmoso e eclético de outros expatriados do tempo, Graham logo se ajusta às maravilhas da modernidade, bicicletas, missô, descargas automáticas. Mas como é possível desafiar a história quando ela vive debaixo do seu teto? Achei curiosa. Então a gente tem uma ficção científica, mas a gente tem pitadinhas de romance, parece que tem uma história divertida aí no meio, então fica a dica. Filhos de Aflição e Anarquia é o terceiro livro que vai encerrar a trilogia O Legado de Orisha, da Tomi Adeyemi. Inclusive, eu coloquei o segundo livro na meta de leitura do mês de setembro, porque esse livro vai ser lançado no final do mês de setembro, então eu faço a leitura dele em outubro, já encerro a trilogia. No dia 30, nós teremos o lançamento de Tudo ou Nada, é o terceiro de uma série de 4 livros, publicado pela Alt, com essas capas bonitonas que se complementam, é o terceiro volume da série Os Naturais. Suspense, mistério e drama se misturam na sequência eletrizante de Instinto Assassino. Ainda não fiz a leitura, já tenho os 2 primeiros, eu coloquei o primeiro numa lista que tá vindo aí em próximos vídeos. Bom, e o último livro que eu tenho para compartilhar com vocês da minha lista é Desejos Imortais, da Chloe Gong, publicado pela Alta Novel. A Chloe Gong é a mesma autora de Prazeres Violentos, uma duologia que eu li e adorei. Eu sei que ela já teve outros livros publicados nesse mesmo mundo, ainda não li. Uma estreia na fantasia adulta inspirada na peça Antônio e Cleópatra, de Shakespeare, com disputas por poder, sangue derramado e romance em meio a jogos mortais. Adoro recontos. E assim, às vezes a gente tá tão cheio de recontos, ou de contos de fadas, ou de mitologia, né, grega e romana, mas tantas outras coisas que podem ser recontadas. E a Chloe Gong fez um reconto de Romeu e Julieta em Prazeres Violentos, então agora ela traz Antônio e Cleópatra. Bom, então foi essa a minha lista, muitos livros, muitas dicas. É o momento de aproveitar, porque quem tá na Bienal já vai conseguir comprar alguns desses livros, daqui a pouco a gente tem algumas boas promoções, também vale a pena esperar. Eu gosto muito de comprar na pré-venda quando a gente tem brindes que são muito bons. Bom, bora conversar? Gostou das minhas dicas? Já comprou algum deles? Está interessado? Vamos conversar um pouquinho, me diz aí qual lançamento que eu deixei de colocar na lista. Lembrando sempre que eu vou deixar o link de compra para todos esses livros na Amazon aqui na caixa de descrição. Usando o meu link para comprar qualquer coisa você me ajuda bastante. Também tem cupom de desconto para o site da loja da Editora Trama, da Editora Nova Fronteira, para o site da Livraria Leitura, então tem muita opção aí para poder economizar. Muito obrigada se assistiu até agora, te desejo ótimas leituras e nos vemos na Bienal. Até mais!